Olá! Nesta aula, aprenderemos inequações. Para isso, vamos entender o que é uma inequação. Inequação é uma sentença matemática com uma ou mais incógnitas expressas por uma desigualdade, diferenciando da equação, que representa uma igualdade. Elas são representadas através de relações que não são de equivalência. É representada pelo sinal diferente, ou seja, inequação é toda desigualdade literal que é apenas satisfeita por certos valores, as letras ou incógnitas que nela figuram, ou por outras palavras, apresentam os sinais de maior ou menor, ou ao invés do sinal de igual, que é o que caracteriza as equações. As soluções ou raízes de uma equação são os valores das incógnitas ou letras que satisfazem a inequação, que a transformam em uma desigualdade numérica. Veja como as inequações podem ser escritas e alguns exemplos. Ax mais b maior que zero, ax mais b menor que zero, ax mais b maior ou igual a zero, ax mais b menor ou igual a zero, aonde a e b são números reais com a diferente de zero. Exemplos: menos 2x mais 7 maior que zero, x menos 10 menor ou igual a zero, 2x mais 5 menor ou igual a zero, 12 menos x menor que zero. Para resolvermos uma inequação do primeiro grau, seguiremos o mesmo processo das equações do primeiro grau, ou seja, isolamos a incógnita para obtermos o valor dela. Vamos lembrar como resolve uma equação do primeiro grau para depois resolvermos uma inequação do primeiro grau. Acompanhe. 5x menos 3 igual a 12. O 3 passa para o outro lado do sinal do igual com a operação contrária. Portanto, temos 5x igual a 12 mais 3. Logo, 5x é igual a 15. O 5 que está multiplicando o x passa para o outro lado, dividindo o 15. Logo, temos x igual a 15 dividido por 5. Portanto, x é igual a 3. Espero que tenha lembrado como resolver uma equação do primeiro grau. Esse exemplo bem simples, só para você lembrar que quando passamos o número para o outro membro, ou seja, para o outro lado do sinal de igual, invertemos a operação. Ou seja, se o número está somando, passa subtraindo. Se está multiplicando, passa dividindo. Enfim, sempre com a operação contrária. E lembre também que entre um número e uma letra, quando não temos um sinal, isso significa que ali existe uma multiplicação. Por exemplo, se tivermos 2x, isso indica que temos 2 vezes x. Esse sinal de vezes entre o número e a letra não aparece, mas existe. Então, fique atento. Agora, vamos ver a resolução de uma inequação do primeiro grau. 2x mais 6 maior que zero. Da mesma forma que na equação do primeiro grau, passamos o 6 para o outro termo com a operação contrária. 2x maior que zero menos 6. Assim, temos 2x maior que menos 6. O 2, que está multiplicando, passa dividindo. Logo, x maior que menos 6 dividido por 2. Assim, x maior que menos 3. Percebeu como é muito parecido com a resolução da equação? Só não existe o sinal de igual.
Nas inequações, teremos sempre um sinal de maior, menor, maior igual, menor igual ou diferente. Neste exemplo, portanto, temos x maior que menos 3, ou seja, o x pode ser qualquer valor desde que maior que menos 3. Vamos ver mais um exemplo de resolução de inequações do primeiro grau. 2x menos 3 maior que 5. O menos 3 passa somando. 2x maior que 5 mais 3. Assim, 2x maior que 8. O 2 que está multiplicando passa dividindo. X maior que 8 dividido por 2. Logo, x maior que 4. Nessa inequação, o x deve ser maior que 4, ou seja, isolamos o x, concluímos que, para qualquer valor de x maior que 4, a equação será verdadeira. Vamos fazer a prova real para que fique mais claro. Para isso, vamos pensar em um x maior que 4, que foi o nosso resultado. 6, por exemplo. Acompanhe. 2x menos 3 maior que 5. Substituindo o valor de x por 6, temos 2 vezes 6 menos 3 maior que 5. Realizando primeiro a multiplicação, temos 12 menos 3 maior que 5. Assim, 9 maior que 5. 9 é maior que 5, o que é verdade. Logo, a nossa resolução está correta. Vamos ver mais um exemplo com mais elementos. Lembre-se que em uma equação, antes de isolarmos a incógnita, devemos realizar as operações com os termos semelhantes. E para as inequações, também devemos proceder da mesma forma. Acompanhe. 4y menos 8 mais 6y menos y mais 3 menor que 9 menos 2 mais y. Separamos para um lado os termos com y e para o outro lado os termos sem o y. 4y mais 6y menos y menor que 9 menos 2 menos 3 mais 8. Logo, 8y menor que 12. O 8 passa para o outro lado, dividindo. Portanto, temos y menor que 12 dividido por 8. Simplificando, temos 3 sobre 2. E as equações do segundo grau, você lembra como resolver? Vamos lembrar para ficar mais fácil resolvermos as inequações do segundo grau. As equações do segundo grau são aquelas que têm a incógnita geralmente x elevado ao quadrado e que quando a equação é completa, ou seja, quando tem os termos a, b e c, utilizamos a fórmula de Bhaskara para resolver. Vamos ver no slide uma equação do segundo grau genérica e a fórmula de Bhaskara para você lembrar. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Discriminante: delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Fórmula de Bhaskara: x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Pela equação do segundo grau genérica, deu para perceber que o a é o termo que acompanha a incógnita ao quadrado, x ao quadrado nesse caso. O b é o termo que acompanha a incógnita, x nesse caso. E o c é o termo independente de incógnita. Mas preste atenção que você deve levar o sinal junto desses valores, mas só o sinal e o número, a incógnita fica. Ela não participa da substituição na fórmula do discriminante e na fórmula de Bhaskara. Vamos ver um exemplo. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0.
Primeiro, identificamos os coeficientes. A igual a 1, B igual a menos 5 e C igual a 6. Substituímos esses valores na fórmula do discriminante. Delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Realizamos primeiro a potência e a multiplicação. Temos delta igual a 25 menos 24. Logo, delta é igual a 1. Utilizamos a fórmula de Bhaskara. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Substituindo os valores na fórmula, temos x igual a menos 5 mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes 1. X é igual a 5 mais ou menos 1 sobre 2. X' é igual a 5 mais 1 sobre 2. Logo, 6 sobre 2, que é igual a 3. X duas linhas é igual a 5 menos 1 sobre 2, igual a 4 sobre 2. Logo, x duas linhas é igual a 2. Conjunto solução igual a 3 e 2. Nesta equação do segundo grau, temos como solução 3 e 2. Portanto, nas inequações do segundo grau, resolveremos da mesma forma, porém, teremos que analisar as respostas. Acompanhe o exemplo de resolução de inequação do segundo grau. 3x ao quadrado mais 10x mais 7 é menor que zero. Primeiro, identificamos os coeficientes. A igual a 3, B igual a 10 e C igual a 7. Substituímos esses valores na fórmula do discriminante. Delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta igual a 10 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 7. Realizamos primeiro a potência e a multiplicação. Temos delta igual a 100 menos 84. Logo, delta é igual a 16. Utilizamos a fórmula de Bhaskara, x igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes a. Substituindo os valores na fórmula, temos x igual a menos 10, mais ou menos, raiz de 16 sobre 2 vezes 3. X é igual a menos 10, mais ou menos, 4 sobre 6. X' é igual a menos 10 mais 4 sobre 6. Logo, menos 6 sobre 6, que é igual a menos 1. X duas linhas é igual a menos 10 menos 4 sobre 6, igual a menos 14 sobre 6. Logo, x duas linhas é menos 7 sobre 2. Nesta inequação do segundo grau, precisamos fazer o esboço da parábola para sabermos aonde ela é positiva e aonde ela é negativa. Com o coeficiente a da equação é positivo, a concavidade da parábola é para cima. Acompanhe o esboço da parábola. Perceba nesse esboço que a concavidade da parábola está para cima, pois o coeficiente a da inequação é positivo. Portanto, temos sinal positivo à esquerda de menos 7 terços e à direita de menos 1, e entre as raízes da inequação, o sinal é negativo. Desta forma, o conjunto solução desta inequação é x pertencente aos reais, tal que x é maior que menos 7 terços e menor que menos 1.
Portanto, concluímos que o valor de x deve ser maior que menos 7/3 e menor que menos 1. Perceba que para as inequações, para escrevermos o conjunto solução, é necessário analisar a resposta e verificar qual é o intervalo de números que o x pode assumir como valor para que a inequação seja verdadeira, conforme o sinal de desigualdade da inequação. Espero que tenha lembrado desses conceitos de inequação. Bom estudo, até a próxima!